Sejam bem-vindos ao CartaCast. Hoje faremos a leitura da carta de junho de 2020 da gestora Ace Capital. Carta do gestor número 9, junho de 2020. Caros investidores, nesta carta comentaremos os resultados do mês de junho, abordaremos nossa visão de cenário internacional e local e explicitaremos o posicionamento do nosso fundo Ace Capital FICFIN neste início de julho. Resultados. O Ace Capital FICFIN registrou ganho de 2,06% em junho, 956% do CDI, 5,53% no acumulado do ano, 314% do CDI, e 9,34% desde seu início em 30 de nove de 2019, 308% do CDI. As principais contribuições positivas no mês vieram das estratégias de renda fixa, com 1,35%, e de renda variável, com 1,30%. Em renda fixa, parte relevante do resultado foi com a posição comprada em inflação curta e em estratégias de juro real. Em renda variável, o fundo registrou ganhos com as posições compradas nas bolsas norte-americanas, sobretudo Nasdaq, e com as estratégias locais, com destaque para a posição comprada em ações do setor de construção civil. Já os livros de valor relativo e de moedas e cupom cambial registraram pequenas perdas de 0,04% e 0,13%, respectivamente. O fundo segue trabalhando com um portfólio bastante balanceado, em razão da diversificação entre gestores e estratégias. Com a normalização da volatilidade dos mercados, temos aumentado o tamanho das posições, mas ainda com muito foco na eficiência do portfólio, ou seja, na qualidade do risco alocado, sempre buscando consistência e recorrência de resultados. Cenário internacional. Os principais aspectos do nosso cenário internacional seguem intactos. O choque do Covid-19 é recessivo e desinflacionário, e a economia norte-americana é a mais preparada para a retomada à medida que o isolamento social é flexibilizado. Seguimos atentos à evolução do coronavírus, porém menos preocupados com os impactos econômicos de uma eventual segunda onda, sobretudo no mundo desenvolvido. Os protocolos de atendimento têm evoluído de forma bastante significativa, aumentado a eficácia do tratamento e a inteligência de testes e contact tracing tem aumentado. Retrocessos com relação ao aumento da transmissão, como observado em alguns estados dos Estados Unidos, deverão ser combatidos de maneira mais eficaz e direcionada, reduzindo o impacto econômico. Eleições americanas. Nossa atenção também tem se voltado para as eleições norte-americanas. Junho foi um mês ruim para Donald Trump, desgastado pelo crescimento dos casos de Covid-19 e pelo ressurgimento de tensões raciais, com protestos em diversas cidades. As respostas do governo Trump para ambos os casos foram vistas como inadequadas e insuficientes, impactando negativamente sua popularidade. Hoje, as pesquisas nacionais de voto popular apontam vantagem de 10 pontos percentuais para Joe Biden, o candidato democrata. A título de comparação, ao final de maio de 2016, esta vantagem da então candidata democrata Hillary Clinton era ao redor de 6 pontos percentuais. Ainda que escassas, as pesquisas nos swing states também mostram Biden liderando, porém com margem menor. Como a eleição é decidida com base no colégio eleitoral e não no voto popular nacional, as pesquisas em âmbito estadual são as mais importantes para se acompanhar. Trump provavelmente está atravessando seu pior período eleitoralmente. Com a retomada da atividade econômica, a corrida para a Casa Branca deve voltar a ficar mais apertada. Mas, caso Biden siga ganhando força, esperamos que sua plataforma de maiores impostos e maior regulação influencie negativamente as bolsas americanas e enfraqueça o dólar contra moedas de países desenvolvidos. Nosso cenário base ainda segue de uma eleição aberta. Brasil. Pior momento para a atividade ficou para trás. Tanto os dados mensais já divulgados, referente ao mês de maio, quanto os dados de alta frequência, esses já do mês de junho, sugerem que houve aceleração da atividade econômica em relação a abril, o pior momento da crise até aqui. Nossa projeção para o PIB do ano fechado está atualmente em uma contração de 8% em relação a 2019 e sem viés.
Para o PIB do segundo trimestre, esperamos uma queda de 10% frente ao primeiro trimestre. Há inúmeros desafios à frente, sobretudo para o mercado de trabalho. Os indicadores de mercado de trabalho continuarão piorando, com destruição de vagas e consequente aumento da taxa de desemprego. O aumento da taxa de desemprego tem sido contido pela queda na taxa de participação, ou seja, pela redução do número de pessoas que declaram estar procurando empregos. Porém, isso tende a se normalizar em breve, levando a um aumento mais pronunciado da taxa de desemprego. Essa deterioração do mercado de trabalho, ainda em curso, é um dos principais desafios para os próximos trimestres, sobretudo quando terminarem os programas de transferência de renda, como o Corona Voucher. Inflação mais alta nos próximos meses, mas tendência segue de baixa. Algumas pressões pontuais podem surgir, especialmente em itens menos ligados à atividade econômica e mais sujeitos a choques exógenos, como preços administrados e alimentação. Como foi o caso do último IPCA 15, mas a qualidade geral da inflação se manterá boa por muito tempo. Como temos destacado em nossas cartas, o nível de ociosidade da economia e as expectativas bem ancoradas devem manter a inflação baixa pelo menos até o fim do próximo ano. Para esse ano, projetamos um IPCA próximo a 1,9% e para o ano que vem, de 3%. Juros. Muita alta, muito cedo. Após corte de 0,75% em sua última reunião, o Copom deixou a porta novamente aberta para um corte adicional em seu próximo encontro. De acordo com o próprio Copom, caso esse corte se concretize, ele será residual. Somando a comunicação do Banco Central ao nosso cenário para a inflação e atividade, acreditamos haver espaço para um corte adicional de 0,5% na taxa Selic. Mas a nossa discordância maior é que há muita alta sendo precificada pelo mercado, em um horizonte de tempo muito próximo. Acreditamos que, com o passar do tempo, essas altas serão empurradas para frente. Perspectiva fiscal segue ruim. Apesar do pior momento em termos de atividade econômica já ter passado, o mesmo não pode ser dito dos números fiscais. Ainda existe grande pressão no Congresso pela concessão e extensão de benefícios e medidas de suporte à economia, visando acelerar a retomada do crescimento nos próximos meses, o que deve levar a uma piora adicional do déficit primário nesse ano. Seguimos acreditando no empenho da equipe econômica do governo em manter esse processo o mais racional possível e continuamos com a nossa visão de que o fundamental é manter esses gastos excepcionais restritos a esse ano. A partir do ano que vem, acreditamos ser imprescindível que o teto de gastos volte a ser respeitado de maneira integral e restrita. Avanços com o legislativo, retrocesso com o judiciário. O noticiário político segue bastante conturbado, apesar dos movimentos de pacificação promovidos pelo governo. A maior fonte de tensão segue vindo do Poder Judiciário, com o avanço de pautas negativas para o governo no STF e TSE, e do aprofundamento do inquérito contra um dos filhos do presidente na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Acreditamos que esses temas continuarão sendo fontes de ruído aos longos dos próximos meses, muito embora durante o retrocesso dos tribunais superiores a temperatura deva baixar temporariamente. Em relação ao ambiente no Congresso, o governo seguiu colocando em prática sua estratégia de formação de uma base de apoio mais sólida, se aproximando cada vez mais dos partidos do centro e confirmando guinada rumo a um modelo mais próximo ao presidencialismo de coalizão. Estima-se que atualmente o governo conte com o voto de 200 a 250 deputados na Câmara. Além disso, os esforços na melhoria de interlocução com deputados e senadores têm sido feitos, tanto por meio de ministros importantes, quanto pelo próprio presidente. Muito embora esses indícios sejam positivos, a nova base ainda não foi posta sob teste. Seu nível de comprometimento, bem como a capacidade de articulação do executivo, só será realmente confirmado quando ocorrer alguma votação relevante. Posicionamento. A seguir, detalhamos o posicionamento dentro das nossas 4 estratégias principais. Renda fixa. No cenário doméstico, as revisões para baixo de PIB ficaram para trás e houve redução das expectativas de inflação em horizontes mais longos. Por isso, continuamos com posições aplicadas na parte intermediária da curva de juros local, pois precifica a alta de juros muito cedo e comprado em NTN-B. Mantivemos posições compradas em inflação curta, conforme explorado em nossa carta anterior. É importante monitorar quando e se
ocorrer a volta da coleta de preços presencial, se isso reverterá a dinâmica de preços que alguns itens tiveram durante esse período de coleta online, como remédios. Com o processo de reabertura das economias, possível continuidade dos cortes da Selic e a normalização do preço do petróleo, gasolina e o aumento de preços de algumas commodities, esperamos que os juros reais continuem com um bom desempenho relativo nos próximos meses. Por isso, o fundo mantém essa posição. Moedas. Continuamos com o cenário local de recuperação lenta da economia, inflação baixa e juros baixos, o que aponta para um real mais depreciado ao longo do tempo. Entretanto, a posição técnica do mercado, os riscos da eleição norte-americana e a alta volatilidade do dólar real nos leva a ter posições mais neutras no real neste momento. Deveremos adotar uma postura mais tática nas próximas semanas. Temos posições tomadas na parte mediana da curva do cupom cambial, pois acreditamos ser uma boa proteção para um eventual cenário de estresse. Valor relativo. A principal alocação da estratégia de valor relativo segue sendo a comprada de bolsa americana, equilibrada com uma posição aplicada em Treasury americano. Contudo, como os vértices com vencimentos inferiores a 10 anos perderam elasticidade aos movimentos do mercado devido à proximidade das taxas ao limite inferior, alongamos para 30 anos. Ainda gostamos da posição comprada em dólar contra o real, equilibrada com a compra no Ibovespa e aplicado na parte intermediária da curva de juros local. Porém, como o equilíbrio dos riscos dessas posições está mais desafiador em razão da proximidade da eleição americana, situação política local e posicionamento técnico, estamos fazendo uma abordagem mais técnica e ativa na gestão dessas posições. Renda variável. O Ibovespa subiu 8,8% em junho e registrou um bom desempenho relativo quando comparado a outras bolsas globais, mas ainda acumula queda de 17,8% no ano. Uma aparente melhora na articulação política no Brasil e dados sugerindo atividade econômica local um pouco melhor na margem contribuíram para esse movimento, mesmo em um cenário ainda bastante incerto para o faturamento das companhias. Não tivemos grandes alterações em nossas posições. Preferimos alocar a maior parte do nosso risco de renda variável no mercado internacional, sobretudo nas bolsas norte-americanas, dado que acreditamos que o cenário doméstico continuará bastante desafiador. No Brasil, a principal aposta agora passa a ser o setor de regulados, em especial o elétrico, e em menor escala, educação e construção civil. Com o Ibovespa acima de 95 mil pontos, estamos focando mais em posições long e short, buscando o desempenho relativo de um papel ou setor, dado que não vemos grandes assimetrias para os níveis de preço de maneira generalizada. Isso é tudo, pessoal. Obrigado por escutar essa edição do CartaCast. Lembrando que o link para acessar o arquivo PDF dessa carta está na descrição. Se você curtiu esse conteúdo, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!